A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Mais uma vez, toda a igreja. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Muito bom. Pode continuar o piano aí pra gente? Queridos filhos e filhas da igreja, no Antigo Testamento, a imagem do pastor soava bem familiar ao povo de Deus. Até porque naquela época Israel se dedicava a uma atividade econômica tremendamente agropastoril. Então, pastor era algo que o povo de fato via sempre e o povo estava muito acostumado. Se a gente, por exemplo, passar a Sagrada Escritura, ainda que en passant, nós vamos nos lembrar de muitos pastores famosos. Aliás, tem um que a turma deixa ele de canto. Vocês se lembram quais foram os primeiros 2 irmãos da história da humanidade? Quais eram os nomes deles? Caim e Abel. Perfeito. E foi inclusive o primeiro fratricídio da história, não foi? Porque o Caim fez o quê? Matou Abel. E o que Abel era? Pastor. Que interessante, Abel era pastor. Então o primeiro pastor de que se tem notícia era o justo Abel. Depois, por exemplo, nós temos o grande libertador do povo do Egito. Quem que foi o libertador do povo do Egito? Moisés. Está afiadíssima, muito bom. Moisés, antes de conduzir o povo de Deus, diz a Bíblia, que ele estava pastoreando o rebanho do sogro dele, que se chamava Jetro. Está na Bíblia. Antes da missão, cuidar do rebanho. Que legal. Mas veja, talvez o pastor mais famoso do Antigo Testamento, de que se tem notícia, é o rei Davi. Porque Davi, vocês se lembram? Quando foi escolhido para ser rei de Israel, foi o profeta lá escolher, né? O pai dele tinha um monte de filhos, tudo uns fortões, né? Tudo um bando de lutador. O mais mirradinho era o coitado do Davi, que estava fazendo o quê? Pastoreando ovelhas. E foi ele que foi escolhido. Então o pastor com certeza mais famoso do Antigo Testamento é, sem dúvida, Davi. Então você veja, rapidinho eu já falei de um monte de pastor que a Bíblia fala para nós. Mas veja que interessante, porque o próprio Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, é comparado frequentemente também a um pastor. Mais precisamente no Salmo 80, versículo 2, Deus aparece como um pastor que guia, defende e alimenta o seu povo. E aí eu falei de Antigo Testamento. No Novo, gente, a parte que mais fala de pastor no Novo Testamento é no Evangelho de João, no capítulo 10. Por sinal, lemos um pedaço hoje, o diácono acabou de proclamar para nós. E no Evangelho de hoje, esta imagem de pastor é novamente invocada. Jesus diz assim, repitam com o padre: eu sou o bom pastor. Toda a igreja. Eu sou o bom pastor. E depois ele diz por 5 vezes. Na sua casa você pode contar depois. Por 5 vezes, como que num estribilho, num refrão, que dá a vida por suas ovelhas. Eu sou o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Tudo bem até aqui? Estamos fazendo uma recapitulação bíblica para você entender o que você veio fazer aqui. Mas, para o evangelista João, o evangelho de hoje, pastor não é aquela figura boazinha, romântica, meiga, que acaricia suavemente a ovelhinha machucadinha, também. Mas é principalmente para João, o pastor é um lutador, que ao preço da própria vida enfrenta tudo e a todos para colocar o seu rebanho em segurança. Quando João escreve hoje falando de Jesus como bom pastor, João tem em sua memória não somente aquela imagem clássica de pastoreio que Davi passou para nós quando compôs a belíssima canção que é o Salmo 22, que fala assim, vamos ver se vocês se lembram, quer ver? Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva
Ele me leva a quê? a descansar. De novo, pelos prados e campinas verdejantes, completa. Ele me leva a descansar. Também é esse pastor. Quem foi que escreveu isso? Quem escreveu isso? Davi. Davi era o quê? Pastor. Mas quando João está falando para nós de pastor hoje, o que ele está lembrando é de um outro episódio da vida de Davi, que está em 1 Samuel capítulo 17. Que é um dia que o menino Davi, matusquela, magrelinho, ele era molecote, ele estava cuidando do rebanho dele e apareceram um leão e um urso. E o leão e o urso começaram a comer uma das ovelhas de Davi. O que Davi fez? Pegou o leão e o urso na unha. Eu fico imaginando a cena quando eu leio, está lá em Samuel 17, na sua casa você pode conferir depois. Ele agarrou o urso para o pescoço, pegou o leão pela juba. Por quê? Para defender as suas ovelhas. É desse pastor que João está se lembrando hoje no capítulo 10 do seu evangelho. Essa é a característica, na verdade, de um homem forte, valente, audaz, que luta contra os bandidos e animais ferozes para salvar a sua família, para salvar o seu rebanho, que está aparecendo no evangelho de hoje. Quando o padre chegou hoje nessa missa, ele falou assim: oremos. E depois ele pediu uma coisa para vocês, que eu não sei se você se lembra. Ele pediu assim: Senhor Deus, que o rebanho possa atingir, apesar da sua fragilidade, isto é, da sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Portanto, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ego eimi hopoimen hokalos, no original, eu sou o bom pastor. Esse adjetivo bom no idioma grego original não tem um valor meramente romântico, não tem um valor meramente sentimental, não quer dizer suavinho, incapaz de um ato de bravura, mas significa outro sim. Eu sou o verdadeiro, eu sou o autêntico, eu sou o corajoso. Ele é o bom pastor não porque fica beijandinho as ovelhas, também, mas principalmente, sobretudo, porque está disposto a lutar com urso e leão e a sacrificar a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. Este é o bom pastor, e essa é a virtude da fortaleza que nós podemos aprender do bom pastor no dia de hoje. Mas para isso eu preciso fazer uma pergunta provocante para vocês, e quero que vocês me respondam com sinceridade. Com sinceridade, não adianta fingir. Vocês acham, olha a pergunta que eu vou fazer. Vocês acham que a ira, escutou bem? A ira é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Todo mundo fala, mas não é. Depende. Porque existe uma ira santa, existe uma ira justa. E qual que é a ira santa? Aquilo que te faz sentir raiva da maldade, da injustiça. Como Jesus teve ira santa quando expulsou os vendilhões do templo. Ele fez um chicote e desceu nas barracas dos cambistas. Essa ira é uma ira justa. Essa ira é uma ira santa, porque ela está aliada à coragem, ao heroísmo e à bravura. O que é a coragem? Sabe o que é coragem? Coragem é o bom uso da ira. A gente não para pensar na ira, a correta, como um dom de Deus. A gente vê a ira como pecado, porque a ira em mim e em você, geralmente ela é descontrolada, desequilibrada. Nós não temos uma ira equilibrada igual Jesus, que é uma ira para com a maldade, para com a injustiça. Nós temos uma ira que acaba com o outro. E por isso quando o padre pergunta, a ira é uma coisa boa ou ruim? Todo mundo fala, péssima. Claro, porque quando você está com raiva, você destrói as pessoas. Existem algumas pessoas que falam assim, eu recebo muito isso no confessionário. Padre, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa colérica, eu fico vermelho de raiva, e eu sou uma pessoa assim muito verdadeira, sou uma pessoa assim muito sincera, eu falo na cara. Eu falo, você não é sincera, você é mal educada mesmo. Não é? Porque existe sinceridade e existe sincericídio.
Sincericídio é quando você fala uma coisa que até é verdade, mas acaba com o dia do teu próximo. Então cala a tua boca e vai rezar. Quando a tua opinião sincera diminuir a alegria de alguém, cala-te e vai rezar. E isso acontece na nossa paróquia. Às vezes a pessoa preparou uma liturgia com todo carinho, a pessoa chega, por exemplo, vou dar um exemplo, não sei quem foi que fez os arranjos, que por sinal estão belíssimos, né? Por sinal estão belíssimos, como sempre, aliás, né? Estão de parabéns. Só estamos perdendo uma canção nova, mas está empatando, né? Às vezes a pessoa faz um arranjo e de repente, sei lá, uma flor que não combinou, a pessoa tem a caruda de chegar aqui e falar: não gostei, ficou feio, está muito pesado. Cala sua boca e vai rezar. Quando a tua sinceridade diminuir a autoestima de alguém, cala-te. Larga a mão de ser um sincericídio ambulante. Então veja, São Paulo vai dizer na carta aos Efésios, está escrito lá: se irar-vos, não pequeis. Você prestou atenção? Então quer dizer que eu posso sentir ira, mas não necessariamente eu posso pecar. São duas coisas distintas. Até Shakespeare, escritor pagão, no Menestrel, ele vai dizer assim: olha que interessante, quando você está irado, com raiva, você tem todo o direito do mundo de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. Então a ira em nós, ela é desequilibrada. Nós precisamos nos esmerar e nos basear, nos embasar na ira justa de Deus, no bom pastor. E é interessante porque a ira, como um dom de Deus, faz a gente lutar contra o pecado. A virtude da fortaleza, que é uma das 4 virtudes cardeais. Quais são as virtudes cardeais? Justiça, prudência, temperança e fortaleza. A virtude da fortaleza está ancorada, alicerçada na justa ira. Os padres do deserto nos ensinam que a ira é como um cão de guarda que Deus colocou à porta de nossas almas para nos defender nos momentos de ataque e de tentação. Mas a verdade é que não quer calar, é que nós estamos vivendo num mundo de falsa paz, num mundo pacifista. Você percebeu que o mundo está um barril de pólvora, né? Vocês estão percebendo? É Rússia, é China, é Iraque, é Palestina. O mundo está um barril de pólvoras. Os brasileiros estão todos divididos. Essa cultura pacifista não é a paz de Jesus. É um pacifismo do politicamente correto, de não falar a verdade também, a verdade que eu digo contra o pecado, de ser um frouxo diante daquilo que contraria a nossa fé e a nossa moral. A ira não, a ira de Deus é a força de vontade, um tônus interior que nos faz ir em direção às coisas belas, verdadeiras e boas, que nos faz procurar o bom, o belo e o verdadeiro. Por isso Jesus vai dizer no seu evangelho: o reino dos céus é dos violentos. Está escrito lá: o reino dos céus é dos violentos. O que significa dizer então? Que é para a gente sair por aí descendo porrada em todo mundo? De jeito nenhum. Está dizendo que o reino dos céus é daqueles que fazem violência contra si mesmos, contra a sua paixão, contra a sua carne, faz penitência. Porque eu não sei se te disseram, mas eu vou te dizer: para ir para o inferno, você não precisa fazer esforço nenhum, é só continuar do jeito que você está. Porque inferno é ladeira abaixo. Mas para ir para o céu, você precisa fazer sacrifício, penitência, amar a Deus acima de todas as coisas. E para o inferno é a coisa mais fácil que existe, é só não fazer nada. A lei da gravidade, puxa para baixo. Agora para ir para o céu, Jesus falou assim: chegaram para ele e perguntaram: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Resposta: fazei todo esforço possível, porque em verdade vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Tá? Se você quer ir ladeira abaixo, continua medíocre igual você está. Não reza, não faça nada, não faça penitência, já está no caminho. Agora se você quiser ir para o reino dos céus, o reino dos céus não é para frouxo, é para valente, é para corajoso, é para quem tem tônus, fibra, não é para molengas. Então existe uma boa ira, que é uma energia para buscar as coisas do alto. E olha, essa boa ira demonstra como anda a nossa saúde espiritual. Vou repetir: essa boa ira demonstra como anda a nossa saúde espiritual. E agora que eu expliquei a teoria, eu vou provar na prática, com 2 exemplos. Exemplo número 1, presta atenção.
Vou mostrar que a ira é uma coisa boa. Sabe quando você tem que levantar um peso? Pensa comigo. Pode ser na sua casa, talvez um móvel pesado, uma peça de mármore. Ou quem sabe pode ser na academia. Chega lá aquele peso, você olha para o peso e fala: não dá, não consigo. Aí o seu personal faz o quê? Meu personal está aqui, por sinal, é meu primo. Vai, você pode. Não entrega a paçoca. Não é assim que fala pra gente? E aí você não acredita que você consegue puxar aquele peso, não é verdade? Mas para você subir aquele peso, você tem que fazer? Você tem que tirar uma raiva lá de dentro. E aquela raiva interior te faz ter uma força que você nem sabia que você tinha. Não é verdade? Gente, vamos lá. Até a sua cara muda quando você vai levantar um peso, né? Você levanta peso assim, imagina um peso bem pesado assim, ó. Você levanta assim. Como que a gente levanta peso? A cara de guerra, a cara de quem vai para a luta, a cara de quem vai para o combate, cara de soldado, cara de militar. Porque se você não tirar uma ira de dentro de você, você vira um palerma. É essa justa ira que o bom pastor tem, que dá para ele a fortaleza e que é uma virtude que ele deseja nos dar. Se você não tirar essa força, essa fibra moral de dentro de você, você se entrega e se quebra diante da vida. Essa que é a verdade. Tem um amigo meu que estava na academia, foi levantar um peso, fez tanta força, quebrou o dente. Agora está indo com o negócio assim. É verdade, não é piada. Exemplo número 2. Imagine só um maratonista, o cara está correndo, são vários correndo, né? E ele está quase lá, mas está tudo empatado. Na hora que ele percebe que está chegando a largada, ele não tem mais força, mas ele tira uma força onde não tem. Ele olha a largada e fala: eu tenho que ganhar, eu não sei, mas eu vou. Ele luta contra si mesmo e ele vence, porque aquela raiva interior foi movida para uma coisa boa e nobre. Você entendeu a diferença? O problema é que essa ira que está dentro de você, você usa ela para maldade. Você usa ela para desequilíbrio e descontrole. Mas essa ira santa que Deus te deu é para você alcançar o troféu, é para você alcançar a vida eterna, é para você ser santo. E ninguém vai conseguir ser santo se for aquela pessoa mansinha, aquela pessoa paz e amor, que não tem vontade, que vira uma modorra, aquela pessoa indolente, sem luta. Porque sem luta você não vai alcançar nada nessa vida, e muito menos a santidade. Você vai ser incapaz de defender a sua família, os seus filhos, o seu casamento, porque o leão, o urso e o lobo virão, e você vai ter que pegar o urso na unha. A exemplo de Davi. Agora vamos lá, puxar aqui para a vida real. Isso vale para todo mundo, mas eu vou pegar no pé aqui um pouquinho de alguns maridos. Eu tenho dó de algumas mulheres que o homem não tem a virtude da fortaleza. O homem não tem fibra moral. Quando o marido não tem tônus espiritual, essa ira santa, que pena, que casamento triste. Ela fala assim para ele: amor, temos que decidir onde o Juninho vai estudar, na escola A, na escola B. Ele: você que sabe. Dá vontade de dar um choque, não dá? 220 para ver se a pessoa acorda. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar de casa, vamos ficar aqui, vamos reformar a cozinha. Ele olha para ela: você que vê. Aquele cara que fica aquela tartaruga da animação, só na brisa. E sentado no sofá, né? Não tem força para nada. O cara é tão fraco, não tem força nem para pecar, porque dá trabalho também. É ladeira abaixo. Está entendendo? Você precisa de fibra moral. Como que você vai defender a sua família, o seu casamento do urso, do leão, do lobo? Aí você vai ser um mercenário. O mercenário, quando vê o lobo chegar, sai correndo. Porque o que ele quer? Vida mansa, água fresca, sombra. Jesus não é esse hippie que passaram para nós, paz e amor. Isso aí é maconheiro, é outra coisa. Jesus não é assim. Um bom cristão também não pode ser assim. O bom cristão é um lutador. E talvez você esteja se pensando: mas por que o padre está falando isso se hoje é domingo do bom pastor? Sabe por quê? Porque ser bom não é ser bonzinho. Bonzinho é coitado. Deus não quer que você viva como um coitado, senão vai faltar uma energia vital para você.
E essa reta ira que ancora a virtude da fortaleza não vai trabalhar em você. Jesus lutou bravamente contra o urso. Qual urso? O urso da morte, para nos salvar. Então, caso não tenha ficado claro, por que devemos usar a nossa ira como um dom que Deus nos deu? Porque existe o mal no mundo, porque existe o maligno e seus sequazes. Ou na metáfora bíblica, existem os ursos, os lobos e os leões que querem devorar nosso casamento, que querem devorar nossos filhos. Hoje nós estamos aqui com adolescentes que vão receber Jesus pela primeira vez. Queridos pais, peguem os ursos, os lobos que vão tentar devorar a fé dos seus filhos pelo pescoço. Pega o touro pelo chifre. Amanhã, quando vocês virem programas imorais que desandam esses meninos e essas meninas, professores mal esclarecidos que cospem na fé católica, a construtora da civilização ocidental, o senhor pai, a senhora mãe, tem que exercer o pastoreio, não ser um mercenário, mas lutar para que seu filho não perca a fé. É você que tem que fazer isso, não é outro. Então, queridos filhos e filhas, você precisa lutar. São Pedro nos disse na sua primeira carta, no capítulo 5, algo assustador. Ele escreveu: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Essa firmeza da fé é a virtude cardeal da fortaleza, que nos tira da modorra, que nos tira do marasmo, que nos tira da indolência e nos faz lutar pelas coisas do alto, pela nossa fé católica, pelas coisas do Pai, pelas coisas de Deus. E agora eu vou concluir, para você entender. Eu dei 2 exemplos, de quem levanta peso, da maratonista, e agora o terceiro. Imagine só que um casal tem 2 filhos. O marido vai trabalhar e fica a mulher em casa com os 2 filhos, 2 crianças. Essa mulher toda a vida foi uma lady, no bom sentido, delicada, bonita, frágil. Uma mulher, tá? Frágil, aparentemente, né? Que mulher é forte, aparentemente. Quem é frágil mesmo é nós, molenga. Pega uma gripe e já está gritando, né? Mas tudo bem. Entra o bandido lá e ela tem medo, ela retrai. Agora me seja sincero. E se o bandido for para cima do filho dela, o que ela faz? Ela avança no bandido, não interessa se ela vai morrer ou não, porque ela dá a vida. Ela tem medo? Tem. Ela vai com medo mesmo, sabe por quê? Ela recebe uma ira interna, santa, que lhe faz defender as suas ovelhas. É esse pastoreio que Cristo está pedindo de nós hoje. Atos de bravura, não sermos molengas. Uma abelha estava conversando com a abelhinha, a abelha mais velha com a abelha mais nova. Aí a abelha mais velha olhou a abelhinha e falou assim para ela: olha, seja sempre uma abelha boa, seja sempre uma abelha boa. Aí a abelhinha olhou para a abelha grande e falou: tá bom, mas então por que esse ferrão? Se a senhora vai ser uma abelha boa, por que a senhora não tira o ferrão? E a abelha velha respondeu: eu disse seja uma abelha boa, não uma abelha boba. Muda só uma letrinha, mas faz toda a diferença. Abelhas têm ferrões, né? Porque ser boa não é ser boba. Tem gente que pensa que cristão é vaquinha de presépio, fala assim para tudo, aceita tudo. Isso não, você é um coitado. Não, Deus está te dando um ferrão poderoso hoje contra o mal, contra o inferno. E esse ferrão é a virtude cardeal da fortaleza, embasada por uma ira santa. E quando eu rezei preparando essa pregação, Deus me deu uma palavra, e é com ela que eu termino. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, quer você acredite, quer não. E a palavra está, depois você pode conferir na sua casa, em Josué 1:9. Josué 1:9. Olha o que Deus disse: não fui eu que ordenei a você? Uma pergunta. Não foi eu que te mandei? Não foi eu que te botei aí onde você está? Deus está perguntando. A resposta é óbvia. E ele diz: seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Essa é uma promessa de Deus para nós hoje.
Não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Então eu só posso terminar dizendo: na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, pois o Senhor te fez para lutar, e Ele mesmo vai à frente, vai à tua frente, com bastão e com cajado, e eles te dão a segurança. Assim seja. Amém. Amém.